Olá, amigos! Olha, estou chegando aqui para trazer a palavra de Deus para o seu coração. Uma palavra de conforto, uma palavra de alegria, uma palavra para motivar a sua vida no dia de hoje. E a palavra de hoje está aqui no Salmos de número 34, versículo 4, aonde o rei Davi deixou registrado: Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. A gente olha esse versículo e eu paro para imaginar o Davi. Eu fico imaginando, às vezes as pessoas dizem, Davi não tinha medo de nada. Nesse versículo prova que ele tinha medo, e não só um, ele tinha vários medos. Davi, quando jovem, ele cuidava das ovelhas do pai. Ele apacentava as poucas ovelhas que o pai tinha, Jessé. E a Bíblia nos menciona, nos mostra que Davi, quando vinha o leão, quando aparecia ursos para atacar as ovelhas, o Davi lhe dava a vida dele pelas suas ovelhas. E ele ia lá, ele se enrolava lá com o leão, com o urso, e ele tirava a ovelha das garras do urso, da boca do leão, e ainda feria, matava o leão e o urso. É claro que Davi sabia que o Espírito de Deus estava sobre ele. Nenhum homem consegue lutar com um leão, com um urso e matá-lo, porque é um animal selvagem, um animal forte, um animal poderoso. Porém, o que eu quero mostrar para você aqui, depois Davi se tornou rei, e quando rei, Davi lutou com exércitos. Antes mesmo de se tornar rei, ele lutou com um gigante, com Golias, a história que todo mundo conhece mundialmente. E então você para e fala, Davi não tinha medo, não, ele mostra aqui que ele tinha. Então nós podemos concluir que Davi foi um homem que em um determinado momento, ou em vários momentos da vida dele, ele teve medo. Mas ele não mencionava para ninguém isso. E agora aqui ele vem mencionando os medos que ele tinha. E ele sabia que se ele não se livrasse desses medos, esses medos iam acabar com ele. Porque ele diz, busquei ao Senhor e ele me respondeu. É a primeira coisa que temos que fazer. Sentiu medo, sentiu que algo está diferente. Você olha para uma situação e diz assim, eu estou temendo essa situação. O que você deve fazer? Buscar a Deus. É claro que para tudo que você for fazer na vida, busque ao Senhor. Porque é nele que você encontra aquilo que você precisa, necessita. É Deus quem supre as necessidades, Deus quem preenche os vazios. Então Davi aqui, ele sabia que o medo ele era perigoso. Busquei ao Senhor, ele foi pedir uma ajuda. E o que ele queria? Se libertar desses medos, vencer esses medos. E Davi disse, e ele me livrou. Ele me libertou desses medos. Livrou-me de todos os meus, está no plural aqui, temores, não era só um. Ou seja, Davi tinha que se livrar disso. E ele quis, ele buscou a Deus para isso. O medo ele é um laço, o medo ele é uma arma nas mãos do nosso inimigo, ou seja, nas mãos de Satanás. Tem pessoas que o medo domina elas. Medo de perder algo, medo de não ter sucesso. Às vezes tem aquelas pessoas que oram pela sua família, mas depois que elas oram, elas continuam temendo. É aquela pessoa que vai na casa de Deus, ela vai à igreja, ela busca a Deus, ela ora a Deus pela sua situação, mas quando termina o culto, ela tem medo, ela continua temendo. Quer dizer, não está adiantando de nada. Davi ele buscou a Deus, ele buscou ao Senhor. Quando você busca, é porque você confia. E a partir do momento que você confia em Deus, você tem que o quê? Ter a certeza. Deus ouviu meu clamor, Deus ouviu minha oração e Ele é comigo. Tudo que é medo se torna uma arma nas mãos do diabo. E é através dessa arma, desse medo, que ele vai tentar te destruir.